E se eu te dissesse que não vale a pena ser designer gráfico, mas ainda assim vale muito a pena? Eu vou te falar sobre as dificuldades, obstáculos, concorrência e ganhos de um designer gráfico, seja autônomo, freelancer, dono de agência, dono de estúdio ou qualquer outro. E ainda te falar, na minha opinião, que vale a pena. Ou não. Eu sou J1711, seja bem-vindo ao quadrante 28 Alpha. Se inscreva e já manda esse vídeo naquele grupo de designer que você faz parte. Eu tenho certeza que eles também querem saber se vale a pena ou não ser designer gráfico através da opinião de alguém com 14 anos de experiência. E nesses 14 anos eu já passei por todo tipo de situação que você imaginar. Já até mantive clientes caloteiros por anos, recebendo certinho, só para você ter uma ideia. Mas essa história vai ficar para outro dia. O que eu quero transmitir aqui é um pouco da minha experiência e da minha visão sobre essa profissão pela qual eu fui sugado sem a menor intenção em ser designer gráfico. E com isso, você mesmo possa analisar e tirar sua própria conclusão baseado na sua realidade. A primeira coisa que precisa ficar clara é sobre a real função do designer, que não é criar uma arte ou um logotipo ou um flyer que seja, mas sim resolver problemas de comunicação. Já falei isso inúmeras vezes aqui no canal. E se o seu design não faz isso, não resolve o problema do cliente, você vai ter vários problemas. E é aqui que a gente começa, pelas dificuldades em ser um designer gráfico. A mais comum é a desvalorização do trabalho, não pela qualidade do trabalho, mas por nossa própria culpa. Aquele famoso desconto amigo, ou faço de graça para testar, ou faço 3 opções, se você não gostar não paga, entre outras falhas que ao longo de anos acontecendo, nos faz parecer crianças sempre que a gente fala que somos designers. Além disso, temos a dificuldade da confiança, por conta de alguns supostos designers que passaram antes e ou fizeram um trabalho porco, ou receberam e não entregaram, entre várias outras que atrapalham o crescimento do profissional, principalmente se ele estiver no começo. E ainda há outras dificuldades, como softwares caros que não valem o preço que a gente paga e que exigem um computador robusto e que no Brasil é extremamente caro, obrigando muitos a trabalharem ou pelo celular ou usando esses sites de criação com conteúdo cheio de direitos autorais, entre várias outras dificuldades que a gente encontra no meio do caminho. Se você lembrar de mais alguma que eu não falei aqui, deixa aí nos comentários. O próximo ponto é a concorrência, e que de certa forma a gente pode considerar isso uma dificuldade também. Porque quando um cliente contrata um profissional, ele precisa de resultado. Se ele não tem resultado, fica desconfiado e receoso em contratar outro designer. E no desespero de vender, alguns amadores oferecem descontos, trabalham de graça, entre outras coisas, como eu acabei de falar. E se o cliente não tiver resultado, ele perde toda a esperança no trabalho de um designer. O problema aqui não é ter concorrência, mas sim o que a concorrência está fazendo com o mercado, ou seja, minando, enlameando a nossa profissão. Esse é o grande problema da concorrência. Eu não fico decepcionado em perder um trabalho para uma agência tão boa quanto a minha, porque o que me interessa é o cliente ter resultado. O meu objetivo é ajudá-los. Mas eu fico extremamente irritado em perder um trabalho para um menino das artes que vai fazer de graça e um trabalho porco e no final vai decepcionar o cliente. Esse é o problema da concorrência. Ter concorrência é saudável e se você espera entrar no design e não ter concorrência, você vai se frustrar. E aí a gente entra no ponto dos clientes. Todo negócio é voltado para pessoas e quando você lida com pessoas, tem que lidar com problemas. E na maioria das vezes, esses problemas vão ser os clientes. Você vai precisar lidar com todo tipo de cliente, os legais e amigáveis, os caloteiros, os indecisos, os aproveitadores, os exploradores, os certinhos, os raivosos, entre vários outros. Nesse ponto, é muito importante que você tenha controle emocional e saiba como lidar com eles. Essa é uma das coisas que eu ensino no meu curso Como Vender Design. Se quiser conhecer, clica no primeiro link da descrição.
mas você vai precisar lidar com eles, querendo ou não, a não ser que você queira trabalhar como funcionário. Aí a história é outra. Lidar com clientes é a parte mais difícil em ser designer, mas como eu disse, caso você não seja um funcionário. Pode ser a parte mais prazerosa como a mais dolorosa, depende de como você lida com as situações e as pessoas. E a partir disso a gente vai para o ponto mais importante, que são os ganhos de um designer. Esse ponto é muito relativo, porque você pode ganhar muito, como muito pouco. Depende do valor que você dá para o seu trabalho, depende de quanto conhecimento você tem, depende se você sabe como vender valor e não preço, depende de várias outras coisas. Mas você pode ganhar muito dinheiro com o design gráfico. Se estiver começando, vai se sentir tentado a cobrar pouco ou trabalhar de graça, mas são dois erros gigantescos. Mais vale você trabalhar em uma agência ou um estúdio para ganhar experiência do que se aventurar por conta própria, cobrar pouco e denegrir a sua própria imagem profissional. De todo modo, na área de design, dá para ganhar dinheiro suficiente para viver disso e crescer muito. Eu vou deixar uma pergunta no ar aqui, mas eu quero que você responda a sua opinião. Eu posso até fazer um vídeo depois só sobre isso. Dá para ficar rico sendo designer gráfico? Então, resumindo, vale a pena ou não ser um designer gráfico? Depende. Você precisa analisar esses pontos que eu falei e analisar os possíveis cenários, positivos, negativos, neutros e descobrir se vale a pena para você. Se você não gosta de resolver problemas e lidar com pessoas, não vale a pena nem começar. Na minha realidade e na minha visão, valeu e ainda vale muito a pena. Mas eu conheço pessoas que ainda estão tentando fazer valer a pena, mas que claramente já deveriam ter procurado outra área para investir, porque estão perdendo o tempo delas. Então pense, analise, estude, planeje e teste. Esses são os 5 passos mais importantes para se colocar um projeto em prática. Se você tem algum amigo que quer ser designer, manda esse vídeo para ele, deixa um like. Eu sou J1711 e esse é o nosso quadrante 28 Alpha.